Olá, seja bem-vindo. Segunda-feira, 4 de outubro. Boa semana para você que nos acompanha. São 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 26.486 casos de Covid-19. Desse total, 25.608 pessoas já se recuperaram, notícia boa aqui na cidade. Ainda aguardam o resultado do exame 6.295 pessoas e já são, infelizmente, 794 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 13 pessoas internadas e dos casos confirmados são 10 internações, sendo 5 em UTI, e dos casos suspeitos são 3 pessoas internadas e até o momento uma permanece na UTI. Somados, os números representam 23% de ocupação em leitos de UTI e 10% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 327.334 doses aplicadas, ou seja, Jacareí chegou aos 80% da população geral com ao menos a primeira dose da vacina. São 59,98% da população que completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose, ou então a vacina de dose única, e outras 3.470 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, que a gente traz essas informações aqui no Bom Dia Jacareí para você também. Hoje nós estamos recebendo a vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso, Rayana Silva. Rayana, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Jacareí. Obrigada, bom dia. Rayana, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre o que é o Conselho Municipal do Idoso, que foi instituído em 2002 aqui em Jacareí, por favor. Sim, o Conselho foi instituído em 2002, pelo Decreto 656. Ele é composto hoje por 16 membros. Ele é paritário, sociedade civil e poder público. Então, nós temos representantes aí das secretarias, da Prefeitura Municipal, assistência social, saúde, esportes. Aí, pela sociedade civil, nós temos os representantes das entidades sociais que trabalham com a terceira idade, temos Cruz Vermelha, Associação de Aposentados. É um conselho deliberativo que monitora a política municipal do idoso em Jacareí. E quem compõe, como que é escolhidas essas pessoas que compõem o conselho? Então, o conselho ele tem mandato de 2 anos, A cada 2 anos ele tem, a gente fala que é um fórum específico, é enviado ofícios para as entidades sociais, e para o poder público e é feitas indicações. Porém, as reuniões são nas primeiras terças do mês, a partir das 9 horas da manhã, e toda e qualquer pessoa pode participar. E a gente fala um pouquinho agora sobre a atuação do Conselho. Como você bem disse, eles atuam para as pessoas da melhor idade. E o que vocês promovem no Conselho? Como que é feita essa atuação, Rayana? Então, o Conselho ele supervisiona as ações do município. Então, a gente não tem ação direta com o idoso. A gente tem uma articulação com o poder público, com as entidades sociais que existem no município. E através dela nós acompanhamos as ações com os idosos. E quais são essas ações que vocês acompanham? Como que é feito isso? Você pode explicar um pouquinho para a gente melhor? Sim, claro. A gente acompanha as ações que é feita na Secretaria de Assistência Social, que é uma secretaria bem ativa, que tem os serviços do CRAS e CREAS. Nós acompanhamos, a gente fazia de forma direta o Dia do Idoso, que infelizmente nós não podemos fazer nos anos anteriores, por conta da pandemia. Nós acompanhamos as instituições sociais, que as ILPIs, instituições de longa permanência, que é os antigos asilos, e é feitas ações dessa forma. Esse ano teve uma ação do Dia do Idoso que foi na sexta-feira, e vocês puderam acompanhar, vocês puderam ter essa proximidade novamente, já que a gente ficou muito tempo afastado dessas atividades presenciais. Como é que foi isso, Rayana? Então, o Dia do Idoso a gente fazia geralmente no espaço do Senat, e era uma baita festa, bem bacana, a gente colocava música, fazia almoço. Não foi possível este ano a gente fazer dessa forma. Então, a Secretaria de Assistência Social, através dos CRAS, fizeram atividades no território, como foram essas atividades de pintura, caminhada no parque da cidade, uma coisa mais organizada e em menores grupos. Então, a gente ainda não fez essa ação maior, por conta de eles estarem tomando a terceira dose de reforço ainda da vacina, então nós não fizemos essa coisa maior ainda. Pretendemos fazer o ano que vem.
A gente volta daqui a pouco para falar um pouquinho sobre essas dificuldades que a pandemia acabou tendo na atuação de vocês, porque a Secretaria Municipal de Saúde realizou aqui no plenário da Câmara de Jacareí a audiência pública para mostrar os resultados e os números do segundo quadrimestre de 2021. A Câmara de Jacareí sediou a audiência pública para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde entre maio e agosto deste ano, o segundo quadrimestre. Durante o evento, os funcionários da pasta apresentaram números, estatísticas e algumas atividades do setor, que ainda está com programas relacionados ao combate da Covid-19. A gente teve um expressivo aumento nos atendimentos e na assistência prestada à população e, sobretudo, a vacinação, porque a vacinação é a grande esperança, é a grande possibilidade de uma retomada, da gente poder flexibilizar ainda mais as regras de distanciamento, as regras sanitárias, para poder voltar àquilo que é intitulado novo normal, né? Os dados apresentados giraram em torno do número de consultas médicas realizadas no período, tanto na atenção básica como nas especialidades e urgências e emergências. No mesmo período do ano passado, o aumento foi de quase 21%. Sobre o absenteísmo, que é quando a pessoa tem uma consulta agendada e falta sem avisar, os números em relação ao segundo quadrimestre do ano passado, quando a pandemia estava a todo vapor, são praticamente os mesmos. A cada 5 consultas, uma pessoa não comparece. Para o relator da Comissão de Saúde da Câmara, as informações prestadas na audiência estavam de acordo com as expectativas. O balanço que foi apresentado foi um balanço positivo, porque nós sabemos que nesse momento de Covid, realmente as cidades elas estão sendo prejudicadas, em parte, porque muitas pessoas que têm outras especialidades ficaram de canto e somente tratamento de Covid é que está sendo prioridade no momento. Um dos pontos mais debatidos no evento foi a falta de médicos nas unidades básicas de saúde de Jacareí. Em um recente concurso público, por exemplo, 58 se inscreveram, mas os aprovados não concluíram o processo de admissão e alegaram que os salários oferecidos estavam abaixo do mercado para uma jornada de 40 horas semanais. Tanto Marilis como Rogério disseram que entendem que o executivo tem feito todos os esforços para tentar suprir essa carência de profissionais. A gente tem uma parceria firmada com uma universidade, uma instituição de ensino, que tem um curso de graduação em medicina e que trouxe para o município preceptores e alunos de graduação, e isso tende a elevar o nível dos nossos atendimentos, tá? Mobilizando toda a equipe de saúde. Então, o que a gente pode deixar de mensagem é que entre essas ações e essas mobilizações que a gente tem feito, nós estamos trabalhando em projetos novos para tornar esses processos mais atrativos para os profissionais médicos. Faltou um empenho do governo federal para com a cidade de Jacareí e do governo estadual. Essa é a realidade. Se todos os governos se unissem para melhorar a saúde da cidade, ela estaria muito mais avante ainda. E nós aqui cobramos para que esses médicos eles possam ser colocados urgentemente em vários lugares, UBS, posto de saúde, para que então a população possa ter uma saúde de qualidade. Os demais vereadores presentes puderam fazer indagações e comentários aos funcionários da saúde. O próximo balanço da Secretaria está marcado para o começo de fevereiro do ano que vem. A gente volta aqui para a nossa conversa agora com a Rayana Silva, que é vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso. Rayana, a pandemia impactou em diversas frentes, inclusive na atuação de vocês. Como é que vocês se planejaram para isso? Como é que foi feito o trabalho de vocês durante a pandemia? Sim, nós fomos pegos de surpresa, né?
e tivemos que se adaptar ao novo normal. Então foi muito difícil, porque nossas reuniões são muito participativas. Então a gente conta com um número significativo de pessoas, né, nas nossas reuniões de terça. E o que aconteceu é que a gente teve que fazer tudo de uma forma online. E as pessoas às vezes não sabiam, né, lidar muito bem com isso, e acaba que a gente teve que criar grupo de WhatsApp, dar aula para alguns, até que todos, né, se adequassem. Hoje a gente consegue fazer de forma online e já estamos estudando o retorno do presencial. Quanto às atividades do município com idosos, a gente sabe que foi muito, muito difícil, né, porque eles são um grupo de risco, né, e todos foram pegos de surpresa num novo normal, sem saber o que fazer, tudo muito novo, né. Por exemplo, os idosos que estão em abrigo institucional sem receber visita. Sim. Então, nós contamos muito com o apoio de empresas que doaram tablets, coisas para que facilitassem essa comunicação deles com a sociedade, com os familiares, com o entorno, né? Porque ficou a situação assim de idosos entrarem em depressão, quererem sair de qualquer maneira, assim como os idosos também que estão nos territórios. Então hoje os CRAS, que é um grande braço do território, o BS, começaram a levar atividade na porta do idoso, o CRAS levava pintura, levava as campanhas do mês, né, livros, para que eles pudessem se interagir de alguma forma. Então a gente foi pego de surpresa, mas hoje a gente já está planejando aí para retornar às atividades presenciais. E o Conselho recebe essa questão de denúncia de violência contra o idoso? Como é que vocês atuam nessa parte? Então, o que a gente orienta hoje? A pessoa denunciar através do Disque 100, né? Ou de forma online ou pelo telefone. Por quê? O Disque 100 ele vai cair direto na delegacia da mulher, que é responsável pelo idoso de Jacareí. Então, se cair lá, a competência de apuração é da delegacia. Então, dependendo da urgência, né, daquela problemática, é feito naquele momento a apuração. Após a apuração, aí vai para o conselho. Se constatada a violência, a gente encaminha para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, e o CREAS atua com os profissionais na problemática. E vocês notaram um aumento desses números durante a pandemia? Porque, como você disse, o idoso está mais em casa e fica mais suscetível, talvez, a esse tipo de situação. Vocês notaram esse aumento? Sim, houve um aumento significativo de denúncias, né? E também, assim, aquele novo normal para a família também, que tem que se adaptar, né, com aquilo tudo. E o que a gente recebe muito hoje é, assim, às vezes, denúncias que não infundadas, que não são reais. Então, assim, por isso que a gente pede para que seja denunciado com responsabilidade, né, que a pessoa tenha certeza do que está falando, e aí denuncia através do Disque 100, porque aí essa emergência a DDM vai apurar. Aí quando o CREAS entra em ação, como que vocês ajudam nesse momento? Sim, aí o CREAS ele entra com a equipe dele, né, de assistentes sociais e psicólogos, e através de ofício, reuniões, nós vamos trocando como que está o andamento do caso. A gente volta daqui a pouquinho para a nossa conversa, peço licença a você. Os candidatos que desejam concorrer aos Conselhos Fiscal e Deliberativo do IPMJ, que é o Instituto de Previdência do município de Jacareí, poderão se inscrever hoje e amanhã presencialmente na sede do IPMJ, que fica ali na rua Antônio Afonso, 513, aqui no centro da cidade. Podem concorrer às 12 vagas do Conselho Deliberativo os servidores inativos, aposentados e pensionistas, efetivos e estáveis que sejam ativos na Prefeitura, no IPMJ, no SAI, na Fundação Cultural de Jacareí e na Câmara Municipal. Lembrando que para disputar as 3 vagas do Conselho Fiscal do IPMJ, podem se inscrever os servidores municipais estáveis e ativos contribuintes do IPMJ. O regulamento completo consta no site, que é o www.ipmj.sp.gov.br. Agora a gente fala sobre vacinação, já que Jacareí inicia a semana dando continuidade na imunização contra a Covid-19. Quem nos traz mais informações é o repórter João Lucas Batista, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, João. Quais são as informações, por favor? Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que nos acompanham. E hoje é dia da aplicação de dose de reforço aos profissionais de saúde. No caso, os profissionais que têm direito a receber essa terceira dose da vacina são aqueles que já tomaram a segunda dose há mais de 6 meses, que residem e também trabalham aqui na cidade de Jacareí. Outro grupo que também está apto a receber essa terceira dose são os idosos, desde que tenham mais de 70 anos e que tomaram a segunda dose da vacina há mais de 6 meses. Agora, com relação à população em geral, estão sendo aplicadas hoje a segunda dose de todos os fabricantes.
para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca até o dia 12 de julho ou em data anterior, para quem tomou a primeira dose da Coronavac até o dia 13 de setembro ou em data anterior, e para quem tomou a primeira dose da Pfizer até o dia 9 de agosto ou em data anterior. Todas as unidades municipais de saúde da família estão aplicando esta segunda dose, entre as 9 horas da manhã e as 5 horas da tarde. No caso da UBS Central, o horário é um pouquinho maior, vai até às 7 horas da noite. Lembrando que você pode conferir o endereço de todos os postos de saúde de nossa cidade no site da Prefeitura Municipal e encontrar aquele que se encontra mais próximo à sua residência. O site da Prefeitura é o jacareí.sp.gov.br. Também é importante salientar que para se vacinar é preciso levar um documento de identificação com foto, RG e o comprovante de residência, além do imprescindível cartão de vacinação que demonstra que você já tomou a primeira dose adequadamente. No caso dos profissionais de saúde que podem receber essa dose extra, também é importante levar algum tipo de documentação que comprove a sua função laboral. No caso, o crachá, o contrato de trabalho ou o holerite, já que eles precisam demonstrar que atuam neste setor. E por fim, se você for se vacinar e puder, também pode contribuir com o programa Vacina contra a Fome, doando um alimento não perecível no momento de sua vacinação. Volto com você, Larissa. Muito obrigada, João, pelas informações. E hoje em dia, muitas pessoas estão em uma busca constante para expandir o uso de fontes de energia sustentáveis e renováveis. E o sistema de energia solar é uma dessas opções. De acordo com pesquisas, o Brasil emitiu 2,2 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa em 2019. O setor de energia é o maior responsável pelo grande volume dessas emissões, sendo a geração elétrica agente de 53,4 milhões de toneladas de gás carbônico dessa quantidade. Hoje, a busca constante é para expandir o uso de fontes de energia sustentáveis e renováveis, que são aquelas que causam um mínimo de danos ao meio ambiente. Eu vejo que o principal benefício desse sistema de energia solar fotovoltaica é o impacto ambiental. Então, a gente não tem um impacto ambiental comparado às outras fontes de energia tradicionais que a gente já conhece. Então, assim, a redução de gases, principalmente, do efeito estufa, do aquecimento global. Gabriel é consultor e especialista em sistema fotovoltaico, que processa a energia solar, uma das grandes apostas como alternativa sustentável. Ele nos explica como funciona o procedimento. A gente precisa ter uma placa, e essa placa ela tem um material metálico, e esse material metálico, quando o sol, a radiação solar bate nele, os elétrons se movimentam e nessa movimentação dos elétrons libera energia. E essa energia a gente consegue captar ela. O segundo equipamento do sistema, depois das placas, chama-se inversor de corrente. Ele pega essa corrente contínua gerada pelas placas e transforma ela em corrente alternada para estar alimentando os equipamentos que a gente utiliza hoje nas residências, nas indústrias, Em 2020, a energia solar teve um investimento de 13 bilhões de reais. Desde 2012, a fonte solar fotovoltaica já movimentou mais de 38 bilhões em negócios e promoveu mais de 224 mil postos de trabalho. Essa realidade acontece em grandes empresas, casas e até mesmo em prédios públicos, como a nossa Câmara de Jacareí. O espaço tornou-se o primeiro prédio público da região com até 95% dessa energia. O ex-presidente da Câmara e atual vereador Abner de Madureira foi responsável pelo processo do edital em 2020. O sistema foi concluído este ano e contém 132 placas com potência total de 57 kW. E isso é possível trazer para a Câmara Municipal cerca de 40% de economia. Então, nós, aqui na Câmara Municipal, que pagávamos cerca de 15 mil reais por mês de energia elétrica, vai ser possível reduzir aí para cerca de 9 mil, 8 mil reais ao mês. E a Associação Humanitária Amor e Caridade também aderiu ao recurso.
O Michel Barbier, presidente da associação, comenta sobre o impacto nessa instituição. Do ponto de vista dos usuários, né, não houve modificação nenhuma, né? O que a gente fazia antes, continua fazendo agora, né, ligando as mesmas coisas e tudo mais. A grande diferença foi na conta de luz, né, que caiu vertiginosamente. Para vocês terem uma ideia, nós pagávamos R$ 3.500 a R$ 4.000 por mês de conta, e no mês passado, se não me engano, veio zerada. Jarielmar, mais conhecido como Mazinho, é funcionário de uma empresa que instala o sistema de energia solar. Ele comenta sobre o mercado e o acesso. O mercado de 2015 para cá, ele melhorou o seu preço em 90%. Se a gente for comparar uma aquisição de 2015 para 2020, é meio que uma coisa meio que surreal. Você paga 10% do que você pagava antes. Uma realidade que chega cada vez mais perto. A realização de energias alternativas, como a solar, traz, além de benefícios econômicos, um caminho para algo fundamental em nossa sobrevivência: a sustentabilidade do planeta. A gente vive num país tropical, um país que todo dia tem sol, né? E é possível, então, gerar essa energia. E isso para o meio ambiente é muito bom. Realmente, isso faz diferença no meio ambiente e principalmente na questão financeira de quem opta pela energia solar. A gente volta aqui na nossa conversa com a Rayana Silva, que é vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso. Rayana, a gente fala um pouquinho agora sobre a Casa Dia. Jacareí tem uma Casa Dia, só que é um órgão particular. E eu queria saber como que o Conselho atua nessa criação, talvez para um órgão público que possa atender esses idosos. Nós estamos sonhando bastante com o Centro Dia, né, porque a gente acha que diminui muito a institucionalização de idosos em LPI, né, que é os antigos asilos. Então, propostas nós já temos, né, estamos em busca de recursos também, através do Fundo Municipal do Idoso, conversando bastante com a Secretaria de Assistência Social, né, que é a grande articuladora para trazer esse serviço para cá. Então, a gente sonha muito com ele, é um serviço bastante caro, né, infelizmente a gente só tem hoje particular, mas nós já temos bastante demanda para a entrada nesse serviço. E como que esse serviço atua? Vocês trabalham junto com esse serviço? Vocês têm alguma participação, algum acompanhamento dos idosos que estão lá? Como é que o Conselho se posiciona nesse trabalho? Toda e qualquer entidade da terceira idade, o Conselho sempre faz as visitas, né, anuais ou semestrais, e já conheceu a casa, já conhece o trabalho, e geralmente eles apresentam um projeto para o Conselho. Então, o Conselho ele trabalha com as inscrições, né, de todas as entidades que estão constituídas em Jacareí, até por conta de fiscalização, né, e essas visitas institucionais que a gente faz para estar conhecendo mesmo os serviços ofertados para os idosos. Então, a gente já conhece esse serviço particular, mas nosso grande sonho de consumo é um serviço público, né, que dê assim atendimento a essas pessoas que necessitam e não têm condições de estar realizando aí o pagamento. Qual que é a diferença desses locais para os antigos asilos, como você bem disse? Então, os asilos eles fazem serviço 24 horas, né, e a gente fala que é a terceira instância, que é quando o idoso ele não tem mais condições mesmo de se autossustentar, de ficar sozinho, sem retaguarda familiar, né? Então, ele vai para o abrigo e fica lá 24 horas. O Centro-Dia já não. O Centro-Dia, o idoso entra praticamente às 8 da manhã, sai às 5 da tarde, faz todas as atividades, mas volta para o retorno do lar familiar, né? Dorme com a família, passa com a família, tem ali um momento com a família, o outro dia está lá realizando as atividades. Então, o Centro-Dia ele faz bastante atividades intergeracional, dança, trabalha em oficinas de culinária, pintura, jogos, mas aí ele passa o dia e retorna para casa. E é diferente, né, essa poder retornar para casa, ter essa atividade, poder se ocupar com essas atividades, faz muita diferença na vida do idoso, né, Rayana? Sim, porque é questão da prevenção, né? Se a gente trabalha o preventivo, não vai alarmar lá na frente para uma institucionalização. Então, essa é a grande questão que a gente trabalha bastante no Conselho. A gente investe bastante, assim, acredita muito no trabalho dos CRAS, das UBSs, porque eles que estão no território. Então, eles trabalham preventivo. No momento que você está trabalhando preventivo, não vai agravar o problema ali na frente. Então, o idoso ele precisa de atenção, envelhecimento ativo.
né? Porque não vai fazer ele adoecer lá na frente. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre a importância da qualidade de vida do idoso. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais informações sobre a Câmara Municipal, informação sobre oportunidade de estágio e vai saber sobre um dançarino de breakdance aqui de Jacareí. A gente volta já. Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular para dentro e para fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia, como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano. Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente recebeu aqui um comentário nas redes sociais, na página da TV Câmara. Se você quiser, participe também e mande a sua dúvida ou o seu comentário. A gente recebeu um comentário do Jorge Martins, que disse sobre o projeto da Casa Dia, ser um projeto antigo da antiga vereadora doutora Márcia Santos. E ele falou também que tudo do poder público deveria ter a energia fotovoltaica para a gente poder caminhar para frente e ter uma economia nas contas do poder público. A gente confere agora um pouco do trabalho realizado pelos vereadores no momento legislativo. O primeiro destaque de hoje do vereador do Parque Meia Lua, do DEM, que enviou um pedido de informação ao prefeito Isaías Santana sobre a mudança de itinerário e retirada de horários da linha 2, que atende ao bairro Campo Grande, na região sul da cidade. Próximo destaque de hoje do vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, que enviou 2 indicações para a Prefeitura, pedindo providências para revitalizar a Praça Padre Anchieta, aqui no centro. Segundo ele, os bancos estão deteriorados e pode causar acidente aos munícipes. O último destaque de hoje do vereador Roninha, do Podemos, que enviou pedido de informação à Prefeitura sobre a conclusão da obra de rede coletora de esgoto na rua Engenheiro Flávio Freitas, lá no bairro Chácaras Reunidas de Igarapés, na região oeste da cidade. Lembrando que mais sobre o trabalho realizado pelos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta aqui para a nossa conversa com a Rayana Silva, que é vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso. Rayana, a gente falou sobre a qualidade da vida da pessoa idosa. Queria que você falasse sobre a importância da pessoa idosa ter uma vida boa, com qualidade de vida. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso.
Na verdade, o que a gente tem identificado no conselho é que muitos idosos, às vezes, pela cultura brasileira, eles trabalham muito, né? Sim. Mesmo depois de aposentados. Então, isso atrapalha um pouco, assim, deixa-se de lado fazer uma caminhada, ver alguma coisa da saúde, às vezes mesmo dentro da família, fala, isso é coisa do envelhecimento, não se dá atenção devida, e depois se agrava muito. Então, essa luta ela é constante, né? O que a gente tem refletido bastante é que os idosos que já estão aposentados ou estão aí na fase do benefício de prestação continuada, né, que é o direito que o governo dá para aqueles idosos que têm 65 anos e não teve contribuição previdenciária, né? O que a gente tem trabalhado muito com eles é isso, vocês já contribuíram com a sociedade, agora vamos cuidar um pouquinho de vocês. Então a gente investe bastante, acredita bastante nessas atividades que existem, né? Por exemplo, hoje a gente tem o Centro do Idoso Viva a Vida, que faz várias atividades bacanas, né? Infelizmente, com a pandemia, a gente teve que encerrar algumas atividades, agora também planejando já a retomada, mas isso, um envelhecimento ativo, saudável, com uma saúde mental aí de qualidade. A gente vê muitos idosos que inclusive se aposentam e continuam trabalhando para que não fiquem em casa parados. Muitos se queixam dessa situação de ficar em casa sem fazer nada, né, Rayana? Sim, por isso que a gente acredita muito no centro-dia, porque aqueles idosos que se sentem sozinhos, às vezes ficam em casa, assim, se sentem muito sozinhos, para ir em atividade no centro-dia, ou ir em atividade no Viva a Vida, ou ir em atividade num CRAS, ou ir numa caminhada que seja da UBS. Hoje existem grupos aí da terceira idade, em paróquias, né, entidades religiosas, que eles fazem aí as atividades, então a gente investe nisso, a gente acredita nisso, né, que o envelhecimento ativo, e você vai trabalhar também a convivência, eu vou conhecer o outro está com o mesmo problema que eu vou dividir minhas angústias. E é isso que a gente acredita, né? O envelhecimento ativo. E isso também parte muito da família, né? Que é necessário ter uma rede de apoio que vá acolher esse idoso, que vá ajudá-lo a perceber a importância dessas atividades. Como que você vê a rede de apoio da pessoa idosa, Rayana? Hoje a gente tem muita dificuldade, às vezes, da família entender, né? O envelhecimento. Então, às vezes, quando o idoso começa a aparecer alguns sintomas de Alzheimer, alguns sintomas assim que fica difícil ali a convivência, né? Às vezes a família passa a não entender e fala, poxa, agora não dá. E essa cultura do brasileiro está muito ativo, né? No trabalho, ter que trabalhar para se autossustentar, às vezes faz com a problemática assim, eu não consigo mais cuidar do meu pai. E hoje, como assim, tudo é muito alto custo, eu não consigo colocar uma pessoa, né, para estar cuidando. Então, como que a gente vai fazer? E aí é onde tem que procurar a rede de apoio que existe no município, né, que existe nas entidades que trabalham com a terceira idade. Então, às vezes, a família tem essa dificuldade. Então, a gente tem trabalhado bastante também com propostas para divulgar os nossos serviços, porque às vezes as pessoas não conhecem, né, não sabem que existe. Ah, mas tem esse serviço no município, mas eu não sei nem como que faz para chegar. Então, a gente tem trabalhado bastante como que a gente vai fazer essa forma de divulgação. Estamos pensando num site que a gente coloque ali as atividades que tem, como se inscrever, disponibilizar cartilhas para as UBSs, para os CRAS, para estar aí espalhando para a comunidade essa informação chegar até a família, quando vir um momento de aperto, onde procurar. A gente volta daqui a pouco para falar um pouquinho sobre a vacinação do público idoso, sobre a importância da deliberação nas políticas públicas aqui da cidade. A partir de hoje, as aulas da Rede Pública Municipal de Ensino de Jacareí retornam com a possibilidade de serem 100% presencial para todas as unidades escolares, creches, EMEIs e EMEFs. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, considerou a completa imunização dos profissionais de educação durante o mês de setembro e, por isso, atua com a possibilidade de voltar às aulas 100% presencial. Portanto, os alunos retornarão presencialmente sem o escalonamento do ensino remoto, seguindo todos os protocolos necessários de prevenção contra a Covid. Os pais ou responsáveis que optarem por não retomar para o ensino presencial ainda poderão permanecer no ensino remoto durante o ano letivo de 2021. Os alunos que se mantiverem em atividades remotas terão atividades disponibilizadas por WhatsApp e também pelo portal educajacareí.com.br ou impressas para utilização em casa com retirada na unidade escolar. A empresa Suzano está com inscrições abertas para o programa de estágio e quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Bom dia, Isa. Quais são as informações, por favor?
Bom dia, Lari. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. É isso mesmo, a empresa Suzano está com novas oportunidades para a área de estágio para 2022. As inscrições vão até hoje, dia 4 de outubro, segunda-feira. O programa se chama Raízes do Futuro e são 200 vagas para atuar em áreas como florestal, industrial e corporativa da companhia em várias cidades do estado de São Paulo, incluindo, claro, Jacareí. O programa de estágio da Suzano oferece vários benefícios, como bolsa auxílio compatível com o mercado, uma carga horária de 30 a 40 horas semanais, assistência médica, seguro de vida e vale transporte. A previsão é que os novos talentos comecem esse estágio em 2022. Durante esse ano será realizado a etapa de seleção, que será totalmente online. Serão 3 etapas: inscrições e avaliações, desafio online com cases de negócio, além de entrevistas finais da seleção. Para se inscrever é muito simples, é só entrar no site grupociadetalentos.com.br/estágio Suzano 2022-1. Lembrando que as inscrições vão até hoje, então tem que correr. Volto com vocês aí no estúdio. Oportunidade de estágio na empresa Suzano, lembrando que a inscrição apenas até hoje, então aproveite essa oportunidade. E o Poupa Tempo está realizando um mutirão para a emissão de carteiras de identidade. A ação acontecerá aos sábados do mês de outubro, das 13 às 15 horas. O atendimento será feito mediante agendamento prévio, que estará disponível sempre nas quintas-feiras anteriores às datas do evento. No dia do atendimento, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento original e cópia simples, mesmo com RG anterior, caso o mesmo tenha sido emitido no estado de São Paulo. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. O agendamento pode ser feito pelo aplicativo Poupa Tempo Digital ou então pelo site www.poupatempo.sp.gov.br. André é um dançarino e educador, e com apenas 23 anos, ele está representando o Vale do Paraíba em campeonatos de breakdance. A história do artista, além de demonstrar seu talento, narra a importância da arte como transformação social. Movimentos que só de olhar tiram o fôlego. O breaking é um estilo de dança de rua que faz parte do hip hop, originado na década de 70 nos Estados Unidos. Mas não vai pensando que isso só acontece lá fora. Nacionalmente, a dança já é conhecida há mais de 40 anos e Jacareí mantém a cultura. André é um dos talentos da cidade. Ele treina breaking desde os 12 anos. O esporte em sua vida começou como uma curiosidade, depois como um entretenimento e não demorou para ele se juntar a uma turma, o Fusion Breaking Crew. E aí a gente tentava fazer igual ao pessoal. E a gente nem chamava break, chamava black, a gente não tinha esse conhecimento, né? E a gente foi ver que a gente estava evoluindo, tipo, de uma proporção muito rápida. Os nossos treinos eram bem evolutivos, a gente treinava muito tempo assim. E a gente já não tinha um espaço, né? A gente não tinha um espaço para treinar. Era tipo numa fábrica abandonada, a gente ia lá e treinava. Tudo começou na Associação Fênix, no bairro Rio Comprido. O projeto, que tem como objetivo acolher famílias em situação de vulnerabilidade, cedeu o espaço para os treinos do grupo. Aí foi questão de tempo para que a paixão do André pela dança fosse transmitida para outras pessoas. Assim, nasceu o Fênix Breaking. É uma perspectiva que a gente trouxe, que a gente viu que eles abraçaram, e assim, é sucesso. A música começa, o pessoal já engaja, né? É bastante atrativa, as crianças gostam bastante, né, do André, mas de fazer parte disso, sabe? De poder vir aqui e não só treinar, mas participar de um evento que às vezes poderia tipo, acontecer em um lugar tipo, que é inacessível para essas pessoas, mas a gente trazendo para cá, trazendo um jurado, premiando essa criança, né, a gente faz com que ela tenha essa vontade também. Tinha aula que a gente fazia, que era aula teórica, eu tinha que ir atrás, porque os movimentos eles são em inglês, a história é em inglês, e aí tinha movimentos que você tinha que treinar a parte de corpo, de alongamentos, estrutura e tudo mais. Aí que eu vi que o break não era só a dança, ele tinha algo em torno que era muito mais assim, entendeu? O hip hop possui 5 elementos: o breaking, com os dançarinos b-boy e b-girl, o DJ, o grafite e o mestre de cerimônia. Todo esse estudo só é possível com a quinta e principal chave, o conhecimento. No meu bairro não tinha muita infraestrutura para esporte, lazer e tudo mais.
Quando eu conheci o break, eu vi que lá tinha tudo que a gente precisava, que é o elemento hip hop, tem os fundamentos, tem os elementos, e você consegue se expressar de uma forma diferente. Uma forma que você consiga ser você mesmo na hora da sua dança, assim, no cada passo. A paixão já rendeu muitas conquistas. A mais atual é o título de representante do Vale do Paraíba em um campeonato de breaking em Florianópolis. Eu nunca consegui sair, ganhar um evento e participar de um evento mais assim, mais sério, mais importante. Eu fico feliz de ter representar aqui o Vale, né? Eu sempre falo, pessoal, eu vou me esforçar ao máximo, eu vou treinar ao máximo, porque eu sei como é o nível dos b-boys lá de fora, são muito altos. Mas a gente está num nível bom e eu sei que a gente tem muita chance, assim. O Ian sabe bem como ganhar troféu. Hoje ele tem 10 anos, mas é aluno do André desde os 7 anos de idade. Durante as aulas, ele já ganhou alguns prêmios. Chegava e tinha um monte de gente aqui, tinha que esperar o professor chegar. Aí quando ele chegava, a gente se aquecia e começava o treino. Queria desejar boa sorte e obrigado pelos meus ensinos. E a gente trazer isso para eles, eu acho que é mudar a perspectiva, sabe? Tipo assim, você pode se tornar um profissional através disso, sabe? Então, acho que quando a gente traz um exemplo, a gente reforça e a gente cria outros, né? Outros Andrés da vida. Parabéns pelo André, pelo trabalho que ele tem desenvolvido com as crianças e a Associação Fênix por abrir essa possibilidade. A gente volta aqui para a nossa conversa com a Rayana Silva. Rayana, a gente está chegando ao final da conversa, mas é importante falar sobre se vocês acompanharam a vacinação dos idosos, agora eles estão tomando a dose reforço, como que foi esse acompanhamento do Conselho? O Conselho só tem elogios a fazer, né, ao poder público, porque foi uma campanha de vacinação muito efetiva. A comunicação chegava até o Conselho de quantos idosos vacinados, como que estava sendo isso. Bem bacana que foi levada a vacina na casa daqueles que estavam acamados, né? Então foi bem efetivo. E o idoso, quando a gente faz uma campanha bem elaborada, então eles aderem bem. Então a gente teve uma probabilidade muito pouca daqueles que não tomaram, né? E aqueles que não tomaram já estão procurando tomar. Então foi muito efetivo, a gente acompanhou bem de perto, porque isso que é legal da gente ter poder público e sociedade civil, porque a gente junta as ideias e a comunicação chega através dos representantes. Então a gente acompanhou bem de pertinho isso e quer parabenizar a Secretaria de Saúde pela campanha. Isso faz parte do direito dos idosos que vocês também fiscalizam, né, Rayana? Como que é essa fiscalização? Então, o Conselho, como ele tem muitas demandas, a gente faz comissões, né? Sempre paritárias, por causa desse olhar sociedade civil, poder público, né? Para a gente se juntar e aí tirar as ideias. Então, nós temos comissão da fiscalização, né? Sempre com mínimo 4 ou máximo 6 pessoas, 3, poder público, sociedade civil ou 2. E aí, através dessa comissão, a gente realiza a fiscalização nas entidades, quando há um problema, há uma denúncia, né, de alguma entidade, porque denúncia feita de usuário a gente não vai em loco, né, porque a DDM que apura e depois o CREAS entra na atuação se constatado. Mas essas entidades a gente faz através dessas comissões e aí depois a gente discute no grupo como um todo. Sempre é deliberado como um todo, né, no grupo geral dos 16, mas aí a gente faz essa comissão de fiscalização e está indo aí anualmente, semestralmente, nas entidades. Você falou lá no início da nossa conversa sobre a deliberação de políticas públicas. Como que você enxerga que está isso hoje aqui no município, essas políticas para a pessoa idosa? Como que você vê isso, Rayana? A gente acha que já avançou bastante, precisamos avançar mais ainda, né, em questão de território, dessas informações que a gente precisa que chegue, de campanhas, né, mas a gente acha que já avançamos muito, temos muitas propostas, né, estávamos esperando a pandemia acabar para a gente se efetivar os projetos, porque nós temos um fundo, né, municipal do idoso, a gente trabalha com incentivo de imposto, com várias empresas, né, que fornecem e a gente vai soltar alguns editais para projetos nos territórios. Para as pessoas que querem participar de projetos no território, está ofertando o projeto através das entidades, né, que estão regulamentadas, com documentação correta, para estar fornecendo esses projetos. Então a gente acha que tem muito a se avançar, sim, né, mas já temos caminhado bastante, assim, efetivamente, positivamente.
E para as reuniões de terça-feira, como que as pessoas podem participar, entrar em contato com o Conselho? Eu queria que você explicasse, por favor. Então, o Conselho ele fica na rua Lamartine de Lamare 153, né, no centro. O telefone é 39510132. E as reuniões são as primeiras terças do mês, a partir das 9 horas. Hoje a gente faz de forma online, então as pessoas que querem estar ligando, a gente pode divulgar o link, tá? Mas a gente já está pensando na retomada presencial disso. Rayana, quero agradecer a sua presença, agradecer o trabalho que vocês fazem no Conselho. As portas do Bom Dia Jacareí, aqui da TV Câmara, claro, estão sempre abertas para vocês. Nós que agradecemos a oportunidade. A gente fica por aqui, lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe através das redes sociais. Se cuide e até mais!